Muito bem, vamos com a Mãe da Misericórdia fazermos mais um momento de encontro com o Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Mãe da Misericórdia, rogai por nós. Muito bem, meus irmãos, uma pregação um pouco mais curta, podemos nos sentar um pouco, mas muito importante, inclusive relacionado ao que eu falei, o que nós pregamos antes. Estou vendo que tem um padre lá atendendo confissão, olha aí, quem quiser já ir aproveitando essa graça, já vai durante agora a pregação, já vai indo lá e já vai se confessando. Lembrando que a festa da misericórdia, Jesus promete para nós grandes graças amanhã, mas também diz que nós temos que nos preparar com o sacramento da confissão. Então, não perca essa oportunidade. Eu falei dos nossos inimigos, falei que Deus nos salva e nos defende deles, né? Santa Faustina, que diz isso para nós. O Senhor nos defende de todos os nossos inimigos. Deus tem um chamado para nós muito grande. Nós somos chamados a ter amizade com Jesus. Eu queria falar um pouco para isso com vocês agora, sobre a amizade com Jesus. É a coisa mais importante que nós temos que ter na nossa vida, amizade com Jesus. Esse homem é o nosso amigo maior, é o nosso Salvador. E Ele nos fez para isso, para ter amizade com o Senhor. E é isso que eu queria que nós meditássemos e como manter essa amizade. Isso que eu quero falar. Como crescer essa amizade com Jesus. Bom, primeiramente, lembrando isso, né? Nós somos chamados a ter amizade com Jesus. O que significa isso? Gente, Jesus não é só para ser aquele tapa-buraco na hora difícil da vida. Eu estou passando por uma dificuldade, eu vou para Jesus. Claro, na hora da dificuldade a gente tem que ir para Jesus mesmo. Mas não só na hora da dificuldade. Seria muito triste se Jesus fosse para nós um tapa-buraco. Só na hora que a corda aperta, que a água bate no pescoço, aí eu vou para Jesus. Aí eu vou rezar, aí eu vou fazer novenas. E no dia a dia, quando a coisa não está difícil, eu tenho que manter essa amizade com Jesus, né? Então a amizade com Jesus é algo maravilhoso. Ser amigo de Jesus, conversar com Ele, ter proximidade com Ele, que grande graça. Nós falamos um pouquinho anteriormente do pecado. O pecado é algo tão terrível porque é algo que corta a nossa amizade com o Senhor. Isso é triste do pecado. Quanto mais o pecado vai entrando e a pessoa deixa o pecado entrar na sua vida, mais ela vai se afastando de Jesus. O coração vai esfriando. Um coração frio fica igual esse mármore aqui, ó, duro e frio. Na Bíblia o Senhor fala várias vezes sobre isso, da dureza de coração. E a dureza de coração é por causa do pecado. O pecado vai entrando e o coração vai esfriando, e um coração frio perde a amizade com Jesus. Jesus não é mais aquele amigo próximo. Essa é a tristeza do pecado, que o pecado faz numa pessoa. E hoje é interessante que o mundo brinca com o pecado. O mundo brinca com o pecado e diz para nós: não se preocupe, pecado não é tão grave assim. Você vê os títulos de novela, geralmente brinca com o pecado, né? Da cor do pecado, 7 pecados capitais, não sei o que do pecado, como se o pecado fosse uma bobeirinha. Todo mundo peca mesmo, então vamos na onda, vamos tratar o pecado como algo normal, simples, sem nenhum problema. Aí tem uma armadilha do demônio para nós, achar que o pecado não tem consequências, achar que o pecado é algo comum, achar que nós podemos deixar o pecado entrar na nossa vida.
O pecado é um terrível inimigo nosso. Nós estávamos falando antes dos inimigos da nossa vida. O pecado é um terrível inimigo. Como eu já falei, o pecado destrói a amizade com Jesus, esfria o coração. À medida que o pecado vai entrando, a pessoa já não reza mais, já não tem mais aquele desejo de rezar. Daqui a pouco ela já não tem mais desejo de ir para a igreja, porque o pecado foi tomando conta, foi esfriando a alma da pessoa. Meus irmãos, nós temos que combater o pecado. Nós temos que dar nome para o pecado e dizer: não, isso daqui é pecado. Eu não posso me acostumar com isso. Isso aqui é errado, isso aqui é pecado, e eu tenho que dizer não para isso na minha vida. Ah, mas todo mundo faz. E daí? Se todo mundo está indo para o buraco, eu vou para o buraco junto? Santa Faustina teve visões, inclusive do inferno, né? Ela via Jesus. Santa Faustina tinha visões de Jesus, maravilha, né? Ela via os santos, conversava com os santos, conversou com Santa Teresinha, conversou com outros santos, mas ela também viu o inferno. E Santa Faustina diz que quando ela viu o inferno, ela viu pessoas diversas no inferno, inclusive bispos e padres, inclusive bispos e padres no inferno. E ela diz o seguinte, que cada pessoa no inferno sofria mais ainda de acordo com aquele pecado que mais a pessoa deixou entrar no seu coração. Então, o sofrimento no inferno, ela diz que era específico para cada um. Aquela pessoa que foi mais para o lado, vamos dizer aqui, da ganância e da avareza, tem um sofrimento próprio do inferno para aquela pessoa. Gananciosas, avarenta, tudo é o dinheiro, tudo é os bens materiais, não reparte, não ajuda os pobres, não faz nada de tudo para mim, tudo aquela coisa. Sofrimento terrível no inferno. A pessoa que vai no lado da impureza, adultério, traição, isso, aquilo, sofrimento terrível no inferno, de outro tipo de sofrimento. E assim vai. Santa Faustina foi vendo cada pessoa, e eu disse, padres e bispos lá no inferno também. E Santa Faustina foi vendo as causas dos sofrimentos. Cada pecado está lá. Como eu disse para vocês, tem gente que hoje nega o inferno. Eu falei na outra pregação, Leonardo Boff diz: não existe o inferno. Logo mais cedo ou mais tarde, ele e cada um de nós vamos estar diante do tribunal de Cristo. E diante do tribunal de Cristo, a nossa vida vai passar ali diante dele. O pecado tem consequências, meus irmãos. Nós temos que lutar contra o pecado. Muito, muito. Não podemos brincar com o pecado. Diante disso, quais são os meios para eu manter essa amizade com Jesus? Se eu estou dizendo que o pecado é algo terrível, que nós não podemos nos acostumar e dizer: ah, não, isso é normal. O primeiro meio é: eu preciso me arrepender do pecado, e eu preciso lutar contra ele, e eu preciso buscar o sacramento da confissão. Quantas vezes Santa Faustina fala aqui no diário sobre o sacramento da confissão? Muitas vezes. Vou apresentar para vocês um pouco aqui sobre essa questão do sacramento da confissão. Porque esse é o tempo da misericórdia. Nós estamos no tempo da misericórdia. Ainda, atenção, Jesus uma vez, Santa Faustina disse para ela, Faustina disse para Jesus: Senhor, diante de tanta maldade no mundo, diante de tantos pecados, porque ela é uma santa, né? Então ela conseguia ver tudo isso. Como que o Senhor ainda permite o mundo, Senhor, do jeito que está? E Jesus fala para ela: vai chegar um momento da justiça, mas agora eu ainda estou dando o tempo da misericórdia. Quem não aproveitar o tempo da misericórdia, aí vai ter que se ver com a justiça. Porque Jesus é misericordioso acima de tudo.
Mas claro que Ele é justo também. Ele vai nos dando o tempo da conversão. Mas se a pessoa não aceitar a conversão, não aceitar a graça, aí vai ter que dar conta diante do juiz. Mas nós estamos no tempo da misericórdia, meus irmãos. E nesse tempo da misericórdia, uma das formas principais de nós estarmos nessa misericórdia e ter essa amizade com Jesus é a confissão. O nosso país é muito marcado pela influência dos nossos irmãos separados, protestantes e evangélicos. E os nossos irmãos separados não se confessam, eles não têm sacerdote, eles não creem na confissão. E às vezes o católico, talvez por influência, por convivência, começa também a deixar a confissão de lado. Ah não, confissão, de vez em quando, tá? Aí a pessoa passa 1 ano sem se confessar, 2 anos, 3 anos, 10 anos. Às vezes vem na missa e comunga, mas não se confessa mais. A igreja diz que nós temos que nos confessar pelo menos 1 vez por ano. Pelo menos. O ideal, se puder, até mais. Mas pelo menos 1 vez por ano. É o mínimo do mínimo. Mas claro, se tiver algum outro pecado mais grave, eu tenho que ir para a confissão. Os santos iam para a confissão constantemente. Será que eles eram tão pecadores assim, mais do que nós, que eles precisavam ir sempre para a confissão? Não. É pelo fato de que eles queriam buscar amizade com Jesus. Eles não queriam que os seus corações estivessem frios. É isso porque que eles iam para a confissão. Não é porque tinham os piores pecados, mas é porque queriam um coração queimando de amor por Jesus. Não um coraçãozinho lá frio, morno, mas um coração fervendo. E para manter o coração aquecido, pedir a misericórdia, reconhecer o pecado. E aqui vem um outro ponto da confissão. O orgulho impede de ir na confissão. O orgulho que está escondido dentro de nós. Lembra que eu falei das concupiscências? O orgulho é uma delas. Nós temos esse orgulho escondido aqui. E o orgulho, ele diz assim: não, eu não vou me confessar com uma pessoa igual eu, um padre lá que é pecador também. E é verdade, muitas vezes o padre também é pecador mesmo. Só que não é o padre, pessoa do padre que perdoa. Quem perdoa é Jesus no padre. Só que o orgulho diz o seguinte, e isso também é uma tentação do demônio: não, que isso, vai se confessar lá com aquele padre? Não, você já viu, tá? Não precisa. Confessa direto com Deus. Só que Jesus deixou o sacramento da confissão na igreja. Quando Jesus apareceu para os discípulos, nós vamos ouvir isso no Evangelho amanhã, domingo, da misericórdia. Soprou sobre eles: receba o Espírito Santo. E aí Jesus disse para os discípulos, para os 12 apóstolos: quem vocês perdoarem os pecados serão perdoados. Jesus deixou a autoridade de perdoar pecados na igreja, muito claramente isso. Toda pessoa é chamada à confissão. E o orgulho diz: não, eu não vou me confessar porque aquele lá... Não, eu não estou me confessando porque o padre é santo. Eu estou me confessando porque eu sou pecador. Se ele é santo ou não, aí é ele com Deus, que aliás ele também tem que se confessar. E eu, como padre, me confesso sempre. Eu não estou nem aí se o padre que eu me confesso é santo ou não é santo. Eu peço perdão dos meus pecados. Se ele tiver com algum pecado grave, é ele Deus. E como eu disse, Santa Faustina viu padres e bispos no inferno, porque estavam em pecado grave e não se converteram. Deus tenha misericórdia de nós. Mas eu me confesso com o padre, porque eu quero o perdão dos meus pecados. Nós temos que combater o orgulho, meus irmãos. O orgulho é uma das maiores ferramentas do demônio. Então a confissão,
ela vai estar fazendo um trabalho na alma. Santa Faustina diz que a confissão é o tribunal da misericórdia. No tribunal, o que você vai no tribunal? Para uma acusação, um processo, e você pode sair dali do tribunal com uma sentença, culpado. O juiz pode bater e falar: você é culpado, vai pagar tanto para a pessoa, ou vai para a cadeia. O tribunal da misericórdia, na confissão, você nunca vai sair culpado. Basta ir com o coração aberto: Senhor, eu reconheço, eu pequei mesmo. Jesus nunca vai dizer para você: então você vai para o inferno. Pelo contrário, eu te perdoo. Basta que o coração esteja aberto, que uma confissão bem feita, com arrependimento mesmo, né? Antes de ir para a confissão, a gente tem que pensar: eu me arrependo, realmente isso aconteceu na minha vida, eu preciso pedir perdão e eu estou arrependido e não quero mais isso na minha vida. Um propósito firme. Pronto, vou sair de lá perdoado. Esse é um tribunal muito especial, é um tribunal da misericórdia, diz Santa Faustina. Na confissão eu me reconcilio com Deus. Olha o mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. Eu o ofendi no pecado, estou reconciliado com Ele. Me reconcilio com os irmãos, porque sempre o nosso pecado é contra alguém, de alguma forma fere alguém. E me reconcilio comigo mesmo. Quem faz uma boa confissão já experimentou isso todas as vezes. Você vai para a confissão, você não está muito bem e tal. Você faz uma boa confissão, você sente uma paz interior. Muda alguma coisa aqui dentro. E realmente muda mesmo. A confissão é uma cura. Esse sacramento é uma cura. Ele é uma cura da alma. Às vezes é cura do corpo também. Uma vez eu atendi uma senhora, faz muitos anos isso, lá no Rio de Janeiro, onde eu fiquei um tempo, e ela veio para a confissão, e justamente ela tinha se envolvido por caminhos errados ali, por aí, caminhos bem errados, e naquela confissão ela abriu o coração, ela pediu perdão, ela renunciou ao mal, aos lugares errados que ela foi fora da igreja, tudo isso, fez uma boa confissão. Tá, saiu da confissão. A filha dela depois veio falar comigo: padre, a minha mãe teve uma cura na confissão. Falei: teve mesmo. O coração da tua mãe, a alma da tua mãe saiu renovado, foi curada. Não, padre, não é só isso. A minha mãe tinha um problema de saúde que os médicos nunca descobriam, não tinha solução. Depois da confissão não teve mais. Foi curada no corpo também. Por quê? Era problema espiritual. Ela estava trazendo um peso espiritual, contaminação espiritual dos lugares errados que ela foi. Fez uma boa confissão, uma boa renúncia, foi quebrado o mal. Então a cura veio no corpo também. Então a confissão é uma graça para a alma e uma graça para o corpo. É uma grande cura realmente de Deus. E depois, meus irmãos, depois de falar brevemente da confissão, eu quero falar do outro meio para manter a amizade com Jesus. Então nós estamos falando da amizade com Jesus. Confissão, boa confissão humilde. E o segundo meio especial, Eucaristia. Jesus vivo na Eucaristia, comunhão. Não dá para falar quantas vezes Santa Faustina fala da comunhão, da Eucaristia aqui. Olha, muitas vezes. Só para ter uma ideia, ela mudou o nome dela, nome religioso, quando ela entrou na vida religiosa. Ela passou a se chamar Maria Faustina do Santíssimo Sacramento. De tanto que ela era com Jesus Eucarístico, que ela mudou até o próprio nome. Para ela, a Eucaristia é o próprio Jesus ali, é tudo na vida dela. E a Eucaristia que dá força. Eu vou alguns frutos da Eucaristia para nós aqui. Essa Eucaristia que nós sabemos, né? É a entrega de Jesus por nós, que cura e liberta do mal. Por falar na Eucaristia,
Aqui nós temos essa linda imagem de Jesus ali, né? Com os raios do peito de Jesus, que estão aqui também. Vamos nos lembrar o que Santa Faustina nos fala no diário. Aliás, o próprio Jesus explica no diário desses raios. O raio branco é a água que purifica, é o batismo. Podemos dizer que é a confissão também, porque a confissão é retornar ao batismo. O raio vermelho é a Eucaristia, o sangue derramado por nós. Nós sabemos como católicos que quando você recebe a Eucaristia, o corpo de Cristo, você está recebendo o sangue de Cristo também. Ali no corpo está tudo, é o próprio Jesus ali. Corpo, sangue, alma e divindade. Então esse sangue precioso derramado por nós, frutos da Eucaristia na nossa vida, quando recebida em estado de graça, ou seja, não posso receber a Eucaristia de qualquer jeito. Se eu estou com algum pecado grave, não devo comungar antes de me confessar, porque senão, em vez de receber graças, eu aumento o pecado ainda mais. Isso é a Bíblia que fala para nós. São Paulo diz isso. Quem comunga em grave pecado atrai para si maldição. Então a comunhão tem que ser uma comunhão realmente com o coração ali voltado para o Senhor. E se teve algum pecado grave, tem que se confessar. A Eucaristia recebida em estado de graça, frutos dessa Eucaristia, aumenta a caridade. Cada comunhão eu aprendo a amar mais ainda a Deus e ao próximo. Perdoa os pecados veniais, ou seja, pecados menores, que às vezes a gente nem percebe que a gente comete. Cada comunhão bem feita, o amor de Deus vai limpando o nosso coração desses pecados. Pecados veniais, aqueles pecadinhos, entre aspas, que muitas vezes a gente não percebe que a gente cometeu, né? Santa Faustina diz que a recepção da Eucaristia nos dá dons. Muitas vezes quando a gente comunga, a gente recebe dons de Deus. Ela diz que também nos une a Jesus e nos dá força na caminhada. Vou ler esse pedaço aqui, número 814 do diário. Quem quiser anota aí, depois você pode pegar também, ler na sua casa. Olha o que Santa Faustina fala desse fruto da Eucaristia, força na caminhada, 814. Hoje eu recebi apenas a Santa Comunhão e estive um pouco na Santa Missa. Ela não conseguiu participar da missa inteira porque ela estava doente. Então ela recebeu a Eucaristia naquele dia. Toda a minha força está em vós, pão vivo. Seria difícil para mim viver um dia sem comungar. Vós sois meu escudo, sem vós, Jesus, não sei viver. Tem aumentado o número de pessoas que têm sentido a necessidade de comunhão diária. Conheço muitas pessoas em Curitiba indo todos os dias para a missa, não só no domingo, porque estão sentindo essa necessidade. E sei que aqui também entre vocês tem muita gente assim. O que eu estou percebendo é que o Espírito Santo está chamando as pessoas. E à medida que as pessoas estão buscando a Deus, com o tempo elas vão sentindo aquele desejo. Não, eu preciso mais, eu preciso da comunhão diária. A igreja não manda ter comunhão diária, não tem uma obrigação. Ninguém precisa por mandamento e todo dia na missa, não. Mas tem gente que está sentindo o chamado. Eu preciso da comunhão diária. Muita gente. É uma ação do Espírito Santo nos nossos tempos muito forte. Graças a Deus. É a força de Deus que vem na alma. A Eucaristia também dá confiança para a pessoa. A gente estava falando da confiança. Jesus, eu confio em vós. Cada comunhão, Jesus também nos dá a graça de confiar mais. A Eucaristia é alimento para esse tempo da provação. Meus irmãos, nós estamos no momento da provação.
Mais do que nunca o demônio está agindo no nosso mundo. Nós estamos sendo tentados, provados. O inimigo está vindo com tudo. Os servos do inimigo estão vindo com tudo. A chamada nova ordem mundial. Tem pessoas poderosas no nosso mundo querendo cada vez mais dominar a nossa sociedade, impor sobre nós as suas coisas. É uma batalha espiritual enorme que nós estamos vivendo. E para esse tempo de batalha espiritual enorme contra o mundo e contra o demônio, Jesus Eucarístico é a nossa força. Isso está na Bíblia. No Apocalipse, quando o Apocalipse fala no capítulo 12, da grande batalha espiritual que teve no céu, quando São Miguel derrotou Satanás, o Apocalipse 12, 6 diz assim, fala da mulher e do dragão. Essa mulher é Nossa Senhora, mas essa mulher também é a igreja, combatendo Satanás, o dragão. E o Apocalipse 12, 6 diz que o dragão queria devorar o filho da mulher. É o inimigo que se levanta contra nós, que somos filhos de Nossa Senhora e filhos da igreja. E aí o versículo 6 diz assim: a mulher fugiu para o deserto, onde Deus lhe tinha preparado um lugar, para que aí fosse alimentada durante 1260 dias. Muito provavelmente vai chegar um tempo, e esse tempo talvez não esteja longe, onde não vai ser mais fácil ter a Eucaristia. A perseguição contra a igreja está aumentando cada vez mais. Tem países por aí que já não se tem mais a Eucaristia facilmente. A Nicarágua, país dominado por um comunista. Na Nicarágua, cada vez mais, tudo está sendo proibido. Essa Páscoa na Nicarágua não pôde ter nenhuma procissão de Páscoa. Daqui a pouco ele vai mandar fechar as igrejas. Isso está aumentando no mundo inteiro. Nós brasileiros, graças a Deus, ainda temos bastante liberdade. Até quando não sabemos. Essa pandemia para nós, ela já foi um teste. Deus já está nos provando. Porque nessa pandemia, muitos já não puderam ir na igreja. Talvez isso vá aumentar ainda mais. As profecias dizem que por um tempo final, o santo sacrifício da missa vai ser retirado. Por isso que nós temos que aproveitar agora e ter essa profundidade com Jesus Eucarístico, porque pode chegar um momento que isso não vai ser fácil mais. E é muito provável que esse momento não demore muito. Então nós precisamos estar numa profunda união com Jesus. Mas é claro que para aqueles que estão nessa amizade com Cristo, sempre vai ter um jeito. Jesus vai dar um jeito sim de alimentar os seus filhos nessa grande provação. A mulher que é alimentada durante o tempo do deserto vai ser a igreja nesses momentos difíceis. E nós precisamos ter essa profunda união com Jesus pela Eucaristia. Pela Eucaristia Jesus nos consola, diz Santa Faustina. Pela Eucaristia nós estamos unidos com Ele que deu a vida por nós e nós alcançamos graças também. Eu sei que muitos de vocês, quando comungam, oferecem essa Eucaristia pelo seu filho, por uma outra pessoa, por uma outra situação. Isso é maravilhoso mesmo, porque a Eucaristia é o momento que nós estamos unidos com Jesus que se entrega como sacrifício ao Pai. Por falar nisso, né? O terço da misericórdia, ele é uma continuidade da missa. Aqui na missa Jesus se entrega para o Pai. Quando nós rezamos o terço da misericórdia, nós estamos de novo oferecendo: Eterno Pai, eu te ofereço corpo, sangue, alma, divindade, vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. O terço da misericórdia é uma continuação do altar da Santa Missa. Então, meus irmãos, olha quantos frutos da Eucaristia. Os santos sabiam muito bem disso.
Desde o começo da igreja, a Eucaristia é a força de cada santo. No tempo da perseguição, que os cristãos eram perseguidos e viviam nas catacumbas, ou então eram martirizados. Olha o que disse um santo, São Saturnino, quando ele foi preso e foi morto por Cristo. O acusador dizia para ele: deixa Jesus, abandona a Eucaristia, abandona a celebração da missa. A resposta dele foi: não podemos viver sem a Eucaristia dominical. Não sabes que o cristão existe para a Eucaristia e a Eucaristia para o cristão? Olha que palavras de fogo! Por isso que é lamentável que os nossos irmãos que têm deixado a Igreja Católica, certo, eles buscam Jesus em outras denominações, mas abandonaram a Eucaristia. Quando um católico chega para mim e fala: eu estou pensando em ir lá para uma outra igreja, porque lá tem uma música bonita, porque lá tem não sei o quê, porque lá tem não sei o quê. Lá tem a Eucaristia, corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Lá tem a mãe de Jesus Cristo. Como que eu posso deixar o altar? Como que eu posso deixar o corpo, sangue, alma e divindade dele? Não sabemos o que falamos quando pensamos assim. Santa Teresinha do Menino Jesus: quando o diabo consegue separar uma alma da comunhão, ele fica com tudo e Jesus chora. Intensidade da comunhão. E para terminar, uma frase de nossa Santa Faustina: tenho medo do dia no qual não tenho a Santa Comunhão. Ela tinha seu coração profundamente unido com o Senhor na Eucaristia. Meus irmãos, essa pregação curta é para te lembrar o seguinte: amizade com Jesus. Não viva uma fé morna com Jesus. Quando eu precisar, eu vou até Ele. Não viva esse tipo de fé. Deixa teu coração queimar de amor por Jesus. Mas para isso tem passos bem concretos. E esses dois que eu acabei de falar: confissão, sacramento da confissão e Eucaristia. Pode ter certeza, quem vive o sacramento da confissão e vive a Eucaristia vai ter o coração queimando por Jesus. Teu coração não vai esfriar. Se você viver esses sacramentos, o teu coração vai se manter no fogo da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.